Hoje o Cidadania está falando sobre o financiamento da casa própria. Nosso entrevistado é Edilson Oliveira, gerente regional da Caixa Econômica. Edilson, deixei uma pergunta no ar, que é a questão da avaliação. Então, a pessoa escolhe um imóvel e antes de o financiamento ser aprovado, a Caixa tem que avaliar esse imóvel. Então, não é o valor que ela diz que o imóvel vale. Exatamente. A partir do momento que a pessoa escolhe seu imóvel e leva para a Caixa, que ele gostaria de fazer o financiamento desse imóvel, a Caixa tem suas terceirizadas, suas empresas de engenharia credenciadas que vão até o local e fazem uma avaliação desse imóvel. Agora, acontece do imóvel estar à venda por um valor e a Caixa avaliar esse imóvel por um valor menor? Sim, pode acontecer sim. Como também pode acontecer dela avaliar por um valor superior. Geralmente, esses valores eles estão condizentes. Geralmente estão condizentes. Por quê? Porque a Caixa, além de toda a vistoria que ela faz no próprio imóvel, ela leva em consideração a questão mercadológica. Ela procura, junto às imobiliárias locais, próximas da onde se encontra aquele imóvel, ela procura saber qual o valor de mercado daquele imóvel. E isso é levado também em consideração. Agora, se a avaliação da Caixa for menor do que o proprietário do imóvel está pedindo, está vendendo o imóvel, esse valor, para terminar o pagamento, a pessoa que tem que... não pode pegar do FGTS, não pode financiar, a pessoa que tem que daí pagar por fora mesmo, digamos assim. Exatamente. Porque o financiamento ele vai ser com base no menor dos valores, ou de avaliação ou de compra e venda. Sempre sobre o menor dos valores. Então, se o valor de avaliação for menor do que o de compra e venda, o financiamento fica limitado ao valor de avaliação. Agora, se o valor de avaliação for maior do que o valor de compra e venda, fica pelo valor de compra e venda? Fica pelo valor de compra e venda. Mas daí não corre o risco do imóvel ser vendido barato demais, às vezes até alguma negociação entre as partes para conseguir um financiamento? Mas isso assim, a Caixa não vai pagar mais para a pessoa, dar mais dinheiro do que aquilo que ele realmente está pagando sobre aquele imóvel. Então, ele está adquirindo um financiamento para a compra daquele bem. Então, a gente limita ao valor que ele está comprando. Você falou do FGTS. A pessoa pode usar o FGTS dentro daquelas regrinhas que você já disse. Agora, ela não pode usar de novo depois, né? Existe um prazo em que o FGTS ele pode ser utilizado novamente. Se for no mesmo imóvel, o imóvel adquirido hoje, se ele for revendido, para ser utilizado novamente o fundo de garantia, tem que ter um prazo de no mínimo 3 anos. E a própria pessoa, ele pode utilizar o seu fundo de garantia de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos? De 2 em 2 anos. Ela pode ir abatendo o valor? Também é uma das opções que pode se utilizar o fundo de garantia. A gente comentou no primeiro bloco que se a pessoa perde o emprego ou ela não consegue pagar as prestações por algum motivo, que não seja de saúde e tal, não tem o que fazer. A pessoa tem que resolver, né? Dar um jeito de pagar. Quanto tempo ela inadimplente, ela perde o imóvel? Hoje nós trabalhamos com alienação fiduciária. Deixou de ser hipoteca como era antigamente. Então, a partir de 90 dias, esse contrato já pode ser levado a cartório para que ele seja feito a retomada desse imóvel. E daí a Caixa pega o imóvel de volta e o que acontece? Essa pessoa perde totalmente o direito. Essa pessoa perde totalmente o direito sobre o imóvel. E esse imóvel, o que acontece com ele? Ele vai a leilão. Que são os leilões da Caixa. São os leilões da Caixa, exatamente. Tem algumas dúvidas aqui. Uma delas é o seguinte, se a pessoa já tem um financiamento imobiliário, não necessariamente pela Caixa, ela pode fazer outro pela Caixa? Desde que ela não tenha outro financiamento que seja dentro do sistema financeiro de habitação, ela pode sim ter outro financiamento. Desde que sua renda comporte pagar as prestações, sem problema nenhum. Ele pode ter um segundo, um terceiro financiamento normalmente. Contanto que ela consiga pagar as duas prestações. Exatamente. E se for em outra cidade? Sem problemas nenhum. Só não pode aí a utilização do fundo de garantia. Se tiver mais um imóvel. Exatamente. Se já tiver um financiamento. Exatamente. Tá. É possível fazer uma transferência desse financiamento? Geralmente a gente utiliza como se fosse uma nova compra e venda. Fazendo-se um financiamento novo, quitando o seu anterior e o adquirente novo passa a assumir todas as obrigações. Mas, por exemplo, dentro da família, a mãe quer passar a prestação para o filho pagar. Isso é possível? Não, somente se ele fizer a compra e venda para o filho. Só se for uma compra e venda. Exatamente. Tá. É preciso ser correntista da Caixa Econômica para fazer esse financiamento? Hoje, toda pessoa que procura a Caixa buscando esse financiamento,
ele tem alguns atrativos, ele tem algumas... a gente dá algumas vantagens para que essa pessoa se torne um cliente Caixa. Ele tendo lá o seu pacote de produtos, a sua conta com a Caixa, o débito de sua prestação diretamente em sua conta, ele tem aí, inclusive, vantagens na questão da taxa de financiamento. Tá? Ah, sim, o juro é menor, isso? O juro é menor. Então, para o cliente, para aquela pessoa que busca um financiamento, ele vindo a ser, ou ele sendo já cliente Caixa, ele terá várias vantagens aí. E quanto tempo leva para sair um financiamento? Hoje, nós temos um prazo médio entre 20 e 30 dias para que se assine o contrato. Isso a partir do momento em que se entrega toda a documentação, né? Documentação completa e tudo, para que a gente possa fazer todos os nossos sistemas rodarem e assinar esse contrato com o cliente. E a pessoa que está vendendo o imóvel? Vamos supor que esse imóvel vai ser financiado, a pessoa vai dar o FGTS. Ela recebe esse dinheiro da Caixa em quanto tempo? É o mesmo prazo? A partir do momento em que se assina o contrato, esse contrato é levado a registro em cartório. A partir do momento em que o cartório nos devolver registrado, já em nome do comprador, esse valor já pode ser liberado ao vendedor. Vamos a gente falar um pouquinho sobre a questão dos imóveis, se eles são novos, usados, ou se eles são financiados na planta, como você tinha dito. A taxa de juro é diferente? As taxas de juros, elas são diferenciadas por tipo de financiamento. Tá? Minha Casa Minha Vida começa com 4,5%. Nós temos aí mais linhas de crédito que são do fundo de garantia. Ela começa com 5%. E temos os recursos que a gente chama de SBPE, que são recursos próprio Caixa, que ele inicia com 7,9%. Mas isso vale para imóvel novo ou para imóvel usado? Imóvel novo ou usado de qualquer maneira. O Minha Casa Minha Vida, ele se enquadra somente em imóveis novos que tenham habite-se a partir de 26 de março de 2009. E para construção? Reforma e construção, também dá para fazer um financiamento? Também existe. Hoje, para todo e qualquer tipo de necessidade, nós temos linhas de crédito, sim. As regras são as mesmas? As regras são praticamente as mesmas. Agora, como é feita uma avaliação, Edilson? Porque a pessoa vai lá e diz que quer fazer uma reforma no imóvel. Como que a Caixa avalia o valor que ela vai financiar? Se ele quiser fazer dentro de um financiamento imobiliário mesmo, que nós chamamos de sistema financeiro de habitação, ele vai ter que nos apresentar plantas, né, que são os desenhos, e ali um cronograma e uma especificação do que é que ele vai fazer. E em cima disso, nossos engenheiros vão ver se realmente aquele orçamento apresentado condiz com o que ele necessita fazer. Agora, temos outras linhas em que a pessoa não tem necessidade de fazer toda essa questão de plantas, de orçamentos e tudo mais. Temos linhas aí com um prazo um pouco menor, que é o nosso Construcard, que a pessoa pode pagar em até 60 meses, em que ele não tem necessidade de nos apresentar essa documentação. Ele só nos diz aonde, em que imóvel ele vai utilizar esses valores. E é feita uma fiscalização depois para ver se ele realmente fez a reforma? Não em todos os imóveis. Isso é feito assim aleatoriamente por algum grupo de engenheiros, é feito aleatoriamente algumas vistorias. Não em todos. Sim, mas é como se fosse um sorteio. Exatamente. Para ver quem vai ser fiscalizado. Sim. E hoje, Tatiana, nós temos também uma linha que voltou, ela existiu há algum tempo atrás aí, que a gente chamava de sem destinação específica. E que hoje ela voltou aí com o nome de Aporte Caixa, que é uma linha de financiamento onde as pessoas buscaram durante muito tempo junto à Caixa, porque é que ele não podia financiar o próprio imóvel. E hoje isso já é possível. Então hoje a pessoa, se ele tiver dois imóveis e um deles ele quiser financiar, para ele fazer disso um capital, para ele investir, ou para ele reformar, ou para ele melhorar, ou para ele fazer o que ele bem entender, ele pode financiar seu próprio imóvel. E esse imóvel tem que estar quitado há quanto tempo? Tem que estar quitado. E tem um tempo, não? Não. Antes, a gente ainda precisava que fossem dois imóveis. Hoje, nós já podemos financiar o próprio imóvel da pessoa, mesmo que seja o seu bem de família. E os juros, nesse caso? Esses juros, eles partem de 1,5% ao mês, tá? E vão aí até a faixa de 1,8%, dependendo do que ele possua com a Caixa. Só para a gente encerrar, na verdade tem várias outras perguntas, mas não vai dar tempo, nosso tempo já está acabando. A pessoa pode renegociar esse financiamento em algum momento, por algum motivo, mudou de emprego, agora está ganhando um salário menor do que ganhava? Pode sim.
Se a pessoa sentir, de repente, dificuldades, não está conseguindo pagar mais a sua prestação, perdeu o seu emprego, teve alguma doença na família, deixou algumas prestações em atraso, existe sim. Sempre existe uma maneira da gente renegociar. Mas é preciso justificar isso. É preciso que a pessoa nos procure e demonstre a sua boa vontade e justifique para a gente o porquê que ela deixou isso acontecer. Claro que a Caixa está sempre de portas abertas para fazer com que a pessoa possa continuar tendo o seu imóvel, né? O nosso negócio é financiar imóvel para as pessoas, não é retomar de jeito nenhum. E a gente está falando, claro, da Caixa Econômica, mas outros bancos também oferecem financiamento imobiliário. A pessoa não precisa necessariamente fazer pela Caixa. Sim, a gente sabe que hoje aí a concorrência também tem a oferta do produto. E quem entrar no site da Caixa, vamos dar o endereço, a pessoa consegue fazer uma simulação lá? Hoje no site da Caixa a pessoa consegue simular, consegue ver toda a documentação que ele necessita, consegue ver taxa de juros, ele tem todo o acesso direto no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Ok. Edilson, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Quem tiver então mais dúvidas, entra lá no site que Isso consegue mesmo. sanar todas elas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Tatiana. E o Cidadania fica por aqui. Nós falamos hoje sobre o financiamento da casa própria. Você pode dar sugestões de assuntos que gostaria de ver debatidos. Nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Te espero no próximo Cidadania. Até lá!